que tivemos semana passada? Páscoa, né? Aí tivemos ovinhos, tivemos chocolate, não tivemos? Né? Alguns meio arrependidos, né? De comer a semana assim, mas comi muito chocolate, né? E a Páscoa nos traz uma outra situação, que é um convívio familiar, né? Mas todas essas coisas, elas fazem parte da celebração da Páscoa. Todas essas coisas fazem parte desse momento da Páscoa. E só que nós temos que ter uma reflexão também. Não é só ovinhos, não é só chocolate, não é só família. Mas a Páscoa, ela traz em si um significado. Ela traz em si um significado que simboliza a passagem da morte para a vida, que simboliza a escravidão para a liberdade. E eu queria conversar um pouquinho sobre Páscoa. Parece que é assunto de ontem, né? Parece que é assunto da semana que vem, mas não é. A palavra de Deus lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 e 26, diz assim: E Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? E o que significa a Páscoa para a gente? Provavelmente no domingo passado nós tivemos o nosso culto lá na fazenda em Planaltina. E depois que nós saímos de lá, o que aconteceu? Chegamos em casa, ou descansamos, né? Porque dia seguinte nós tínhamos que trabalhar, e parece que a Páscoa acabou. Ou seja, o evento acabou. De repente, na nossa ideia foi simplesmente mais uma festa, mais uma Páscoa, mais a comemoração, mais um dia em família, mais um dia com os irmãos aqui. Mas assim, o que a gente tem a refletir? O que realmente eu e você vivemos neste domingo? O que representou a Páscoa? E agora que a Páscoa passou, como é que foi a segunda-feira? A terça? A quarta? Fez diferença? A Páscoa de domingo fez diferença na nossa vida, no nosso dia a dia? Não que eu seja contra a comemoração, não que eu seja contra qualquer coisa, eu sou totalmente favorável a gente comemorar a Páscoa, mas a gente não pode ser favorável que na segunda-feira nós estejamos na rua, tocando as coisas do jeito que sempre fomos, fazendo as coisas da mesma forma, trabalhando, nos relacionando da mesma forma, sem qualquer indício que essa Páscoa tenha feito qualquer mudança na minha vida, no meu coração. Hoje de manhã na escola dominical o pastor Toninho falou um pedacinho, um pouquinho sobre identidade, e eu queria conversar um pouquinho sobre identidade também. E ele falou sobre a conexão de mente e coração, e realmente a gente tem que estar com a mente e o coração conectados quando a gente fala em Páscoa, porque a gente se acostuma a picos de celebração, a gente se acostuma a demonstrações pontuais de adoração, de glória a Deus, mas a gente não aprende a manter esse pico, a gente não tem constância nas coisas, porque a gente está aqui no domingo e parece que amanhã já não é a mesma coisa. E a gente vê essa falta de constância em todas as coisas da nossa vida, só que nós temos que pensar que a Páscoa ela tem que ser vivida no dia a dia. E eu queria ver com vocês hoje 2 exemplos de o que a Bíblia nos traz, de como que acontece essa questão da Páscoa nas nossas vidas. E um exemplo que eu queria era em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13.
pós-Páscoa. Esse texto ele fala sobre pós-Páscoa. E ele começa dizendo assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E qual que foi o comentário? E eles pararam entristecidos. O dia seguinte da Páscoa, para eles estavam entristecidos. Eles tinham o conhecimento que Jesus tinha ressuscitado. Eles sabiam que Jesus havia ressuscitado, sabia que tanto que eles falam aqui para frente. Será que você é o único que não sabe que em Jerusalém, o que aconteceu nos últimos dias? Aí eles comentam do que se trata. E eles comentam com Jesus que o que aconteceu, eles na mente, eles estavam sabendo o que aconteceu, mas eles estavam pós-Páscoa, desanimados, entristecidos, porque eles esperavam, como diz o versículo 21, esperávamos que fosse ele que havia redimir Israel. Mas depois de tudo isso, estamos no 3º dia, essas coisas aconteceram. O que estamos olhando aqui é que mesmo com a celebração da Páscoa, com as notícias da ressurreição, eles estavam voltando para casa tristes. E será que para muitos de nós não foi assim também? Acabou a comemoração da Páscoa e nós continuamos tristes. Acabou a comemoração da Páscoa e nós continuamos fazendo as mesmas coisas que estavam fazendo semana passada. Porque acabou domingo, segunda-feira a gente volta para a nossa vida, para o nosso casamento, para o nosso trabalho, para os nossos problemas, para a nossa história. Como se tivesse acabado a Páscoa naquele momento. E se a Páscoa tivesse acabado para aqueles 2 discípulos naquele dia, o que teria acontecido com a vida deles? Se a Páscoa acabar para nós no domingo, o que vai valer para nós? A Páscoa ela tem que dar continuidade. E o que aconteceu em seguida? A gente percebe que a partir da continuidade da história, esses homens chegam num ponto e os homens falam: nós vamos para a nossa cidade, chegaram em Emaús, e Jesus vai continuar, e eles, pela tradição deles de hospitalidade judaica, eles chamam Jesus para ir com eles. E eles entram em casa, e Jesus entra em casa, e no momento do partir do pão, eles entendem que é Jesus que estava ali. E a Páscoa se completa na vida deles. A Páscoa se torna viva dentro da vida deles. Eu acredito que eles pegaram aquele pão, largaram aquele pão, porque a Bíblia fala que Jesus desapareceu. Eles pegaram aquele pão, largaram aquele pão e eles saíram correndo para Jerusalém, voltaram para Jerusalém, contar para os nossos discípulos que encontraram Jesus. Mas a Páscoa não acabou para eles naquele domingo, porque eles tomaram uma atitude. Eles tomaram a atitude de convidar Jesus para entrar na casa deles. Eles tomaram a atitude de chamar Jesus para o convívio deles, mesmo sem saber que era Jesus, mas eles chamaram. Se no final do dia de domingo a gente não tomar a atitude de chamar Jesus para viver, para entrar na nossa vida e ser Jesus ressurreto, a Páscoa não vai valer nada para nós. Aquele dia vai ser mais um dia, mais uma comemoração, mais uma Páscoa, mais um ano que a gente vai participar.
Nós temos que parar com esse comportamento de picos de euforia e picos de eventos. Nós temos que ter constância nas nossas coisas e fazer com que o sacrifício de Jesus na cruz, a sua morte, a sua ressurreição, sejam constantes, vivas e eficazes na nossa vida o tempo todo. E Jesus se revelou a eles. Naquela época, Jesus estava ali em carne e osso, ressurreto, se revelando a eles. Então eles tiveram a oportunidade de receber a revelação do Senhor diretamente de Jesus, que Jesus se mostrou como vivo e ressurreto. E hoje Jesus se revela a nós também. Não é porque nós estamos aqui 2000 anos depois que nós vamos ter o nosso domingo à noite e a gente não vai ter a revelação de Jesus. Nós temos porque Jesus se revela hoje através da palavra. Aí cai naquele conceito que a gente tem falado aqui, o pastor Sérgio tem comentado. Nós temos que ler a palavra. Nós temos que estar atentos e focados na leitura da palavra. Porque Jesus se revela pela palavra. E Jesus se revela pela palavra no dia da Páscoa, na segunda-feira, na terça, na quarta e assim constantemente. E nós precisamos fazer com que a Páscoa reflita a nossa vida o tempo todo. Nós temos que ter esse sentimento da Páscoa, da celebração, da euforia, do gritar aleluia, Jesus ressuscitou na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira. Não é simplesmente acabou, tchau, boa noite, segunda-feira voltamos tudo ao normal. Uma outra história que a gente tem na Bíblia, quando fala da história de Pedro. A história de Pedro também a gente conhece bem na palavra de Deus. E nós sabemos que Pedro e mais alguns discípulos foram chamados por Jesus logo no início do ministério de Jesus, mais especificamente no Mateus 4. Mateus 4, a partir do versículo 18, a Bíblia diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. E eles lançavam as redes para o mar, porque eram pescadores. E Jesus lhes disse: venham comigo, e eu os farei pescadores de homens, pescadores de gente. Então eles deixaram a rede e imediatamente os seguiram. O que aconteceu com Pedro e João aqui que fala nesse momento? Eles mudaram a identidade deles. Eles deixaram de ser pecadores de peixes e passaram a ser pescadores de homens. Como será que estava o coração deles? Existia um anseio dentro dos judeus de um libertador, de um Messias, de um novo rei, por conta da opressão romana que eles estavam vivendo, e eles pensaram: opa, chegou o momento, porque eles receberam esse chamado de Jesus com muita alegria, com muita empolgação, porque eles pensavam assim: nós vamos participar da mudança do mundo, o reino de Deus está chegando. E eles abandonaram tudo e seguiram Jesus. E eles caminharam com Jesus algum tempo. Chegaram a um determinado tempo, eles estavam no Getsemane, alguns anos depois, e Jesus estava ali chorando, já era o final do ministério terreno de Jesus. Uns guardas chegam para prender Jesus por conta daquela situação que a gente sabe da traição de Judas Iscariotes, e Jesus fica totalmente passivo. Só que Pedro não. Pedro toma a iniciativa, pega uma espada e tenta literalmente matar um dos guardas. E Pedro fica inconformado com aquela situação de Jesus, fica essa passividade de Jesus. Jesus é arrastado do Getsemane direto para a casa de Ainás, o sumo sacerdote, e lá ele é julgado. De lá ele vai para o conselho romano para ser julgado de novo, condenado. E nesse tempo todo Pedro fica à espreita, e Pedro fica olhando Jesus nesse tempo. E como é que estava Jesus? Jesus estava quieto,
calado, não se pronunciava, não se defendia. E Pedro, pela sua veemência, pelo seu coração pungente, ele devia estar assim: como é que pode? Ele está certo, ele não cometeu crime nenhum e ele está quieto. E Pedro provavelmente fala: puxa vida, eu larguei toda a minha vida lá e agora eu estou aqui e chegamos nesse momento e tudo que a gente passou nesses 3 anos acabou. E Pedro está lá no lugar e de repente acende uma fogueira, faz um braseiro, e esse braseiro as pessoas estão se aquecendo, e está acontecendo o julgamento de Jesus, e algumas pessoas por ali se aquecendo nesse braseiro. E esse é o momento que a gente sabe que chegam as pessoas e falam assim: você estava com ele, você estava com esse homem que está sendo condenado, você andava com ele, eu não. E outra pessoa chega e diz, e por 3 vezes Pedro nega Jesus. Gente, nós podemos imaginar quando Pedro sai daquele lugar, o coração de Pedro, o remorso de Pedro, o arrependimento de Pedro por ter negado a Jesus. Como será que foi aquela noite de Pedro? Como será que foi? Ele não deve nem ter dormido de remorso, de tristeza, que angústia que ele estava passando. Talvez a angústia muito parecida, eu imagino que Judas Iscariotes tenha passado também, só que Judas foi e enforcou-se pelo arrependimento de ter traído Jesus, mas Pedro não foi, e Pedro continua a vida dele. E Jesus é crucificado, é morto. E lá em Lucas 24, quando fala da ressurreição de Jesus, no versículo 12 diz que quando Pedro ficou sabendo que as mulheres estiveram no túmulo e Jesus não estava lá quando estava aberto, Pedro sai correndo até o túmulo. E ele chega lá no túmulo e encontra o túmulo vazio. Pedro tinha a informação que Jesus havia ressuscitado. E o que aconteceu daquele momento em diante? Os discípulos se reuniram e a Bíblia fala que eles se ajuntaram numa casa, eles se reuniram numa casa lá em João, capítulo 20. João capítulo 20, a partir do versículo 19, diz assim: ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando trancadas as portas, aonde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: a paz esteja convosco. Primeira aparição de Jesus para os discípulos, inclusive para Pedro, e Pedro que negou a Jesus, Pedro que saiu correndo, na hora que ficou sabendo do túmulo vazio, agora ele recebe o primeiro contato com Jesus, e Jesus vem e ministra ao coração deles, fala sobre o Espírito Santo. Logo em seguida, a palavra de Deus no versículo 24 fala que Jesus tem um segundo encontro com os discípulos. Nesse segundo encontro, aquele encontro em que Tomé estava nesse encontro junto, e é o momento que Tomé diz assim, que chega dizendo: eu não creio que Jesus ressuscitou, eu só acredito nele se eu botar o dedo lá na mão dele, se eu botar o dedo na lateral dele, senão eu não creio. Acho que os discípulos devem ter dito assim: como assim você não crê? Você estava junto com a gente o tempo todo, você viu todos os milagres que eles fizeram. Eu só creio assim. E Jesus vem e se manifesta diante de Tomé e fala assim: coloque a mão. E Tomé vai e coloca a mão nas feridas de Jesus, coloca a mão no lado de Jesus. E nesse momento, o conhecimento que ele tinha
da ressurreição vem ao coração dele. E as coisas se resolveram? Você acha que as coisas se resolveram para Pedro? Pedro teve esses 2 encontros com Jesus e ficou tudo certo. Sim ou não? Aparentemente ficou. Mas se a gente continuar lendo a palavra de Deus, continuar lendo a sequência, nós chegamos no capítulo 21. E no capítulo 21 de João, a Bíblia fala assim. Os primeiros 3 versículos diz assim: depois disso do quê? Desses 2 encontros de Jesus com os discípulos. Depois disso, isso aconteceu aonde? Em Jerusalém, certo? Ele estava em Jerusalém. Depois disto, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. O que é o mar de Tiberíades? É o mar da Galileia. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, Natanael, que era de Caná, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Filhos de Zebedeu, ou seja, 7 discípulos de Jesus estavam onde? Na Galileia. E Pedro fala assim, no versículo 3, eu vou pescar. Os outros responderam, nós também vamos com você. Entraram no barco e naquela noite não pegaram nada. 7 discípulos de Jesus estavam pescando. 7 homens que eram pescadores. E eles passaram a noite pescando e não pegaram nada. Por que eles não pegaram nada? Eles não eram pescadores? Eles não estavam acostumados a trabalhar no Mar da Galileia? Eles não estavam acostumados, esse não era o trabalho deles? Não existia a empresa Pedro, Tiago e João limitada, que fechou há 3 anos atrás? Por que eles não pegaram nada? Porque a identidade deles tinha mudado. Eles não eram mais pescadores de peixe. O que esses homens estavam lá pescando peixe, se eles não eram mais pescadores de peixe? Ou seja, o conhecimento da ressurreição de Cristo, o conhecimento que eles tiveram nos 3 anos da convivência com Jesus, parece que ficou aqui e não desceu aqui. Quanto tempo nós estamos ouvindo a palavra de Deus e quanto tempo faz que Deus mudou a sua identidade, a minha identidade? Amém. Quando que Deus mudou a sua identidade? E se não mudou, Ele está aí querendo mudar a sua identidade. Transformar você de pescador de peixe, de empresário, seja lá a sua profissão, em pescador de homens. A identidade deles foi mudada, conforme nós vimos lá em Mateus 4:18. Eles deixaram tudo e foram seguir a Jesus. Mas esse era o momento o quê? Pós-Páscoa. Será que tudo voltou como era antes para eles? E o momento pós-Páscoa para nós também volta a ser como era antes? Perdeu a esperança, a fé, o compromisso, a devoção. Aqueles homens foram testemunhas oculares dos milagres de Jesus, andaram 3 anos com Jesus, viram Jesus fazendo milagres, sabiam da ressurreição de Jesus, tinham tido 2 encontros com Jesus ressurreto. E parece que a coisa não caminha. Eles tinham um propósito, um chamado para a vida deles. E qual que é o propósito, o chamado para a nossa vida? Eles tinham um chamado e um propósito, agora nós temos também um chamado e propósito para a nossa vida. E nós temos a oportunidade hoje de conhecer a história, de ter a história completa, descrita, que eles não tinham. Nós estamos em melhores condições que eles de entender e de aprender a fazer essa conexão do nosso conhecimento com o nosso coração.
E você, segunda-feira, voltou a lançar as redes também? Nós voltamos a lançar a rede e a gente lança a rede e puxa o quê? Decepção, incerteza, insegurança, desânimo, porque não vem o resultado que nós queremos, porque nós não temos mais essa identidade. Eu não tenho mais identidade de pescador de peixe. E se eu quero fazer a pescaria, quero resultado no meu próprio braço, na minha sabedoria, no meu conhecimento, as coisas não acontecem. Porque minha identidade mudou ou não mudou? Como é que eles iam conseguir pescar peixe? Não iam pescar, porque eles não eram mais pescadores de peixe. Cristo mudou nossa identidade. Ou será que o domingo passado passou e segunda-feira acabou? Será que a gente esqueceu tudo que aprendeu? Esqueceu o significado da Páscoa? Mas a história aqui continua. E Jesus é fantástico, gente. A Bíblia traz 2 textos só que fala de braseiro. Vocês lembram que eu comentei um pouco atrás que quando Pedro foi negar Jesus, os guardas fizeram um braseiro e eles estavam se aquecendo em volta desse braseiro, e foi nesse momento que as pessoas vêm e falam com Pedro: e aí, Pedro, você estava com eles? E Pedro negou 3 vezes. E a Bíblia fala que ao romper do dia, a partir do versículo 4, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. E Jesus lhes perguntou, lá de longe, eles estavam mais ou menos a 90 metros, conforme a gente vai ver para frente: filhos, será que vocês têm uma coisa para comer? Eles responderam: não. Não, a gente está aqui a noite inteira pescando e a gente não conseguiu pescar nada. Aí Jesus entra com a misericórdia dele: joga a rede do lado direito. Aí Jesus dá a ordem para que a identidade deles seja alterada. E Jesus: joga o lado direito. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, de tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram de barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Simples um braseiro de novo lá? Parece coisa muito simples, e parece que não tem conexão nenhuma com aquele momento do braseiro lá dentro, lá na época que Pedro negou Jesus. Mas se a gente continuar a história, a gente vai perceber que eles arrastaram a rede para fora, eles tiraram os peixes e eles comeram com Jesus. E a partir do versículo 15, é o momento que Jesus restaura. É o momento que Jesus restaura a vida de Pedro. É o momento que Jesus faz a conexão mente e coração de Pedro. É o momento que ele, na frente do braseiro, da mesma forma como Pedro negou 3 vezes, na frente de um braseiro, agora Jesus dá a oportunidade de restaurar a Pedro, dá a oportunidade de trazê-lo de volta para si, porque de novo, agora na frente desse braseiro, Jesus pergunta 3 vezes para Pedro: você me ama? Você me ama? Você me ama?
E Pedro, nesse momento, ele consegue conectar a sua mente ao seu coração e começa a entender a revelação de Jesus, a ressurreição de Jesus, não só pela mente, mas pelo coração. E creio que nesse momento o Espírito Santo deve ter fervilhado no coração deles. E a gente sabe que logo depois eles saem de lá, se reúnem, o Espírito Santo se revela a eles. E Pedro, numa pregação só, 3.000 pessoas se convertem ao cristianismo. Jesus vai tirar a dor de Pedro. Jesus vai restaurar Pedro, porque Jesus é um Deus cuidador. É um Deus de amor e cuidador. Pedro não precisava somente saber que Jesus estava ressuscitado, ele sabia. Ele precisava internalizar isso, ele precisava ser curado para este momento. E Jesus vem e proporciona esse momento de cura. E se ele proporcionou esse momento de cura e restauração de Pedro, ele tem e está pronto para promover esse cura e restauração minha e sua. Se você teve algum momento naquele braseiro de pecado, que você não estava conectado ao Senhor, que você falou palavras que não devia, Jesus agora está na frente de um novo braseiro e te dando oportunidade de você se reconectar com Ele. Te dando oportunidade de você voltar voltar à Páscoa, voltar ao entendimento do que é a Páscoa e fazer com que a Páscoa se torne viva, não só no dia 20 de abril, mas no dia 21, 22, 23, até hoje e para sempre, até o ano que vem. Cristo vive e Ele quer restaurar e tratar comigo e com você em todas as áreas que não foram tratadas. E Jesus trata dessas áreas e cura e te restaura diretamente, ou Ele usa pessoas. Jesus pode usar pessoas para te ajudar na restauração da sua alma, das suas emoções. Não perca a oportunidade que Jesus te dá. Não perca a oportunidade de transformar todo o seu conhecimento da Páscoa, da ressurreição de Jesus, numa internalização no seu coração, para que você entenda também no seu coração que Jesus ressuscitou. Que a sociedade toda aí fora sabe, na sua mente, que Jesus ressuscitou, mas você sabe, você tem uma nova identidade em Jesus e você sabe no coração que Jesus ressuscitou. Então coloque em prática isso. Viva a ressurreição de Jesus no dia a dia. Viva a nova vida que Jesus tem no dia a dia. Faça como os discípulos de Emaús, convidem Jesus para dentro de sua casa. Faça como Pedro, mude sua identidade. E quais áreas da sua vida que precisam ser restauradas? Aonde que você precisa da mão do Senhor? Muitas vezes a gente celebrou a ressurreição de Jesus, mas a ressurreição não fez o trabalho terapêutico que precisava fazer na nossa vida. Só que Jesus está aí pronto para fazer esse trabalho terapêutico na sua vida, para que você perca e derrube todos os complexos, as culpas, a sua vida apática, a sua frieza, deixe de lado e que você possa viver o Evangelho de Jesus Cristo de maneira efetiva. Amém. E eu quero convidar cada um de nós a fazer isso. Nessa manhã, a gente assumir a nossa nova identidade. E se você está aqui hoje ouvindo e você não tem essa nova identidade em Cristo, é a oportunidade que você tem, porque Jesus está querendo te dar uma nova identidade. Jesus está querendo fazer com que a ressurreição seja viva e você seja transformado pelo sacrifício dele, pelo amor dele na cruz. E esse Jesus que a gente comemorou e celebrou semana passada, ele continua vivo ainda hoje. Amém. E nós temos que aprender a
viver e a conviver com o Deus vivo. Aprender a se relacionar com o Deus vivo, aquele que ressuscitou semana passada. Nós temos que aprender a viver e a nos relacionar com esse Deus vivo. E a mesma coisa que ele fez na vida daqueles homens, daqueles discípulos, e a mesma coisa que ele fez na vida de Pedro, ele quer fazer na sua vida e na minha vida. Agora a gente pode voltar para Emaús, a gente pode voltar a pescar, voltar para Galileia pescar. Essa é uma decisão de cada um de nós. A decisão fica aí, mas assim, Jesus está vivo e Ele quer que verdadeiramente a gente viva na presença dEle. Que Deus nos dê uma nova identidade para a gente não querer mais ir para Emaús e que a gente não queira mais para ir para Galileia pescar, mas que nós juntos estamos na Jerusalém e na Nova Jerusalém vivendo a Páscoa efetivamente. A Páscoa passou e agora a gente precisa aprender a viver e nos relacionarmos com Deus vivo, segunda, terça, quarta, quinta e assim sucessivamente. A Páscoa não é um dia, a Páscoa é um evento. A Páscoa é uma decisão na minha vida e na sua vida de entender e saber que Jesus Cristo ressuscitou para nos dar uma nova vida, porque Ele mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a pergunta que ele terminou naquele versículo, João 11, 26, crê nisso? Se você crê, muda a sua identidade.